Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui, eu estou aqui para ler mais um trecho do livro Diário de Berlim. Eu sou Raquel Rangel Cesário e este é o 30º vídeo da nossa leitura. Se você chegou a nós através deste vídeo, saiba que é uma sequência e no canal, na seção de vídeos, você pode encontrar desde o vídeo 001 e ir seguindo a sequência para acompanhar essa história que nos conta o jornalista William Shirer, a partir do seu diário, da sua experiência como jornalista correspondente internacional na Europa, no período de 1931 até 1934 até 1941. Essa é uma leitura amadora, sem edições, e por isso, de vez em quando, tem uns errinhos. Você que já está nos acompanhando há mais tempo, vamos lá, estamos em meados de agosto de 1939. Ele vem falando da tensão na cidade livre de Danzig, que é uma cidade que de 1920 a 1939 foi considerada livre e ela estava sob o poder da Liga das Nações, então ela não era nem alemã nem polonesa, mas ela ficava no território polonês, era a cidade que tinha um porto muito importante, dando acesso da Polônia ao Mar Báltico, e só que a sua população era de maioria alemã, etnicamente alemã. E o Hitler já vinha há alguns anos, como nós vimos, com algumas ações de anexação de territórios da França, depois da Tchecoslováquia, agora da Polônia, territórios que tinham muitos alemães étnicos vivendo, né? Com o discurso de reunir essa população de alemães sob o governo alemão. Então, agora o Shirer nos fala a partir de Varsóvia, no dia 16 de agosto de 1939. Registrou-se hoje uma grande agitação nos meios oficiais poloneses. Conferências entre o marechal Śmigło-Hitz, o coronel Beck, ministro do exterior, e vários generais. Um soldado polonês foi assassinado na fronteira de Danzig. Resultado: a ordem publicada hoje à noite, autorizando os soldados poloneses a fazer fogo contra quem quer que seja que atravesse as linhas divisórias, sem qualquer aviso. Almocei com o embaixador Biddle, talvez, não sei. Está entusiasmado pelo seu trabalho, cheio de boas informações, embora eu nem sempre tenha concordado com as suas conclusões. É muito favorável aos poloneses, o que é natural, e está perfeitamente de acordo com os meus pontos de vista. Biddle receia que os ingleses e franceses queiram novamente tentar um apaziguamento, sugerindo o nome do professor Burckhardt, um suíço que é o alto comissário da Liga das Nações em Danzig, que conferenciou com Hitler em Berchtesgaden durante o último fim de semana e que poderá vir a desempenhar o papel de um novo Runciman. Varsóvia, 20 de agosto de 1939. Às 4 da madrugada de hoje, fiz uma irradiação para os Estados Unidos. De regresso ao hotel, a essa hora matinal, o ar estava macio e agradável, e o silêncio era completo. Devo partir esta noite para Berlim, segundo as ordens que recebi de Nova York. Parece que o meu destino é ser apanhado do outro lado. Mas, de qualquer forma, os poloneses mantêm-se calmos e confiantes, enquanto a rabugice de Berlim e a terrível campanha da imprensa de Goebbels, cheia de mentiras e incidentes fantásticos, nos deixam completamente impassíveis. Mas parecem-me demasiadamente românticos, confiantes em excesso. A gente os interroga, como tenho feito a dezenas de funcionários do Ministério do Exterior e oficiais do Exército durante estes últimos dias, lembrando-lhes o problema da Rússia, e eles se limitam a dar de ombros. Para eles, a Rússia não existe, mas devia existir. Acredito que os poloneses venham a lutar.
Sei que afirmei o mesmo sobre os tchecos, erroneamente, há um ano. Mas digo novamente agora com relação aos poloneses. Em nossa embaixada, as opiniões estão divididas. Muitos acreditam que a Polônia dará boa conta de si. Nosso adido militar acha que eles poderão lutar sozinhos contra a Alemanha pelo espaço de 6 meses. Por outro lado, Harrison crê que o país sucumbirá. O Major Elliot está em Varsóvia. Julga o exército polonês muito bom, embora não esteja suficientemente bem equipado para sua difícil posição estratégica. Alguns fatos a registrar. O barulhento jantar oferecido por John Gunther, muita vodka, salmão defumado e conversas. O almoço de hoje com o jovem Richard Moore, retrato vivo do pai, Paul Scott Moore, e sua noiva, que é encantadora. E ontem à noite, antes da minha transmissão, uma volta através de Varsóvia em companhia de Maurice Indus. A nova emissora de ondas curtas da Polks Rádio ainda não está terminada, o que me faz ficar bastante apreensivo. Berlim, 23 de agosto de 39. Hans Kaltenborn, o nosso magnífico comentarista internacional, passou pelo dissabor de ter de fazer meia volta. Obrigado pela polícia secreta, quando chegou hoje ao aeroporto de Tempelhof, vindo de Londres. Fomos lindamente ludibriados pela Gestapo. Segundo as instruções recebidas de Nova York, procurei informar-me nos meios oficiais sobre a sua vinda a Berlim. Como resposta, disseram-me que não havia nenhuma objeção contra a sua visita, embora não lhe fosse permitido irradiar na Alemanha, nem se avistar com qualquer funcionário. Comecei a suspeitar quando os funcionários encarregados de examinar os passaportes mantiveram Hans sob interrogatório, mesmo depois de terem liberado os documentos dos demais passageiros. Sua mulher, diversos parentes alemães dela e eu aguardávamos pacientemente por trás das grades de metal que nos separavam. O dia estava quente e abafado, e à proporção que se ia tornando evidente o que se passava, todos nós começamos a suar em bicas. Os parentes alemães que se expunham à prisão pelo simples fato de estarem presentes à sua chegada, continuaram corajosamente onde estavam. Por fim, queixei-me a um funcionário da Gestapo por nos deixarem ali aquele tempo todo de pé. E depois de acalorada discussão, o homem permitiu que Hans nos acompanhasse até o terraço do café do aeroporto, onde pedimos alguma cerveja para matar a sede. Hans chegara às 14h45. Quando faltavam apenas 15 minutos para as 18 horas, um oficial de Gestapo subiu ao terraço e anunciou que Hans teria que tomar o avião das 18 horas e regressar a Londres. Mas por que, se ele acabara de chegar lá? Perguntei. E voltará a chegar? Mas por que, se ele acabara de chegar de lá, de Londres, né? Perguntei. E voltará para lá agora mesmo, retrucou o oficial. Posso saber por quê? Insistiu Hans, intimamente irritado, mas mantendo todo o sangue frio, apesar das gotas de suor que lhe salpicavam a testa. O oficial teve uma resposta pronta. Olhando para o seu caderno de notas, ele anunciou com uma serenidade única. Herr Kaltenborn, Herr Kaltenborn, em tal e tal ocasião, em Oklahoma City, o senhor pronunciou um discurso insultando o Führer. Deixe-me ver o texto desta nota, gritou Hans. Mas é impossível discutir com a Gestapo. Não obteve nenhuma resposta. Diante disto, Hans correu para apanhar o avião. Não havia mais nenhum lugar vazio. E depois de tudo, regressou e veio reunir-se a nós em nossa mesa. Perguntei à Gestapo se não lhe seria permitido tomar o trem noturno para a Polônia. Naquele momento, eu já receava que Hans tivesse que passar a noite trancafiado na prisão. Afirmei que procuraria entender-me com a Embaixada dos Estados Unidos para garantir que nosso amigo não tentaria saltar do trem em território alemão. Por fim, depois de muita relutância, concordaram com a minha sugestão. Telefonei ao cônsul Geist. Prontificou-se a assumir o compromisso.
Assim reunimos-nos de novo à frente de nossas cervejas. Foi quando o homem da Gestapo chegou correndo, com os pulmões a saltar pela boca. Havia ainda, Doc, um lugar no avião para Hans, o culpado do feio crime de insultar o Führer. Com certeza, a Gestapo fizera descer algum passageiro, e Hans foi levado para o aparelho. Quando já tinha atravessado as grades de metal, lembrou-se de repente de que trazia os bolsos abarrotados de fumo americano para mim. Começou a atirá-lo para que eu o apanhasse, mas o agente da Gestapo impediu. Verboten, proibido. Em seguida, Hans desapareceu. Mais tarde, 4 da madrugada. Grande agitação esta noite na taverna. Por volta das 2 da madrugada, ficamos a par do texto do pacto teuto-russo. Vai muito além do que qualquer um poderia sonhar. É uma verdadeira aliança e, pelos seus termos, Stalin, o suposto arqui-inimigo do nazismo e da agressão, convida a Alemanha a avançar e subjugar a Polônia. Os amigos dos bolos estão consternados. Vários jornalistas alemães, Haufeld, Krieg, Silex, que ainda ontem escreviam e berravam histericamente contra o bolo. Bolo é bolchevismo. Surgem agora inesperadamente, mandam abrir várias garrafas de champanhe e confessam-se velhos amigos dos soviéticos. Todos nós nos sentimos acabrunhados à ideia de que Stalin se tenha resolvido a fazer uma política tão sórdida, entregando-se ainda às mãos dos nazistas. Os correspondentes, especialmente os ingleses, recorrem ao champanhe ou ao conhaque para afogar as mágoas. A atitude de Stalin matará o comunismo universal. Um comunista francês, por exemplo, que durante 6 anos aprendeu a odiar o nazismo sobre todas as coisas, concordará com esse abraço de Moscou a Hitler? Talvez, pois Stalin é matreiro. Seu objetivo é claro, proporcionar a oportunidade de uma guerra entre a Alemanha e o Ocidente, que certamente resultará num caos, depois do qual os bolchevistas entrarão em cena e o comunismo será implantado nesses países ou no que deles restar. Ou talvez ele não seja assim tão hábil. Hitler sempre rompeu todos os acordos internacionais que assinou. Depois de ter usado a Rússia para a realização de seus fins, como já usou a Polônia, com a qual assinou um acordo similar em 1934, então, adeus Rússia. Joe Barnes, que está abalado com a notícia, mas que é o único de todos nós que realmente conhece a Rússia, e eu discutimos esse assunto. Sentamos-nos em companhia dos jornalistas alemães. Todos eles estão radiantes, berrando fanfarronices, pretendendo que a Grã-Bretanha não terá coragem de entrar na luta agora, negando tudo que os seus patrões nazistas mandaram que escrevessem durante estes últimos 6 anos. Lançamos-lhes isso em rosto, Joe e eu. A discussão se azeda. Joe está nervoso, deprimido, eu também. Pouco depois ficamos enojados de tudo aquilo. Talvez aconteça qualquer coisa se não sairmos logo. A senhora Kaltenborn vem chegando. Tinha marcado o encontro com ela para as 3 da madrugada. Mas agora peço-lhe desculpas. Preciso sair. Eu também. Sinto muito. Passeamos pelo Tiergarten até que nos sentimos mais calmos quando o dia já ia rompendo. Ficamos por aqui neste vídeo. Dá para ver a tensão aumentando, dá para sentir a tensão aumentando, né? E perceber como há um jogo de xadrez entre essas lideranças, essas altas lideranças dos países, né? A gente sabe que depois, no futuro, para a União Soviética, a Rússia se manifestou ali contrária, se manifestou não, derrotou o exército alemão, lutou contra a Alemanha, mas neste momento a gente ainda vai ver o desfecho, porque são duas raposas não confiáveis pactuando algo, né? Um não confia no outro. E a gente vê isso acontecendo de novo agora. Fico meio triste ou desesperançosa.
Mas, se você gostou desse livro, dessa leitura, se está gostando do livro, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, tá bom? Tudo aqui embaixo. Até a próxima.